Nós já temos deputados exilados, deputados cassados, nós já temos pessoas perseguidas em todas as áreas, jornalistas. A gente recebe uma mudança depois que o assunto Bolsonaro foi resolvido. Bolsonaro recebeu o Zema antes do Zema anunciar a pré-candidatura. Marcelo, como é que você viu agora, recentemente, essa declaração do ministro Gilmar Mendes fazendo ameaças ao senador Alessandro Vieira? A gente viu o Toffoli, por exemplo, que está envolvido, ou pelo menos com acusações de envolvimento no caso do Banco Master, falando em tirar a elegibilidade do senador Alessandro Vieira. Isso era previsível que iria escalar nesta proporção, vindo justamente do Supremo? Na verdade, Piotr, eles estão expressando aquilo que eles já faziam nas sombras antes, porque nós já temos deputados exilados, deputados cassados, nós já temos pessoas perseguidas em todas as áreas, jornalistas. No entanto, o que nós estamos vendo, na minha opinião, é um desespero mesmo de quem sabe que a água chegou no pescoço. Se nós olharmos em perspectiva histórica o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, e eu falo talvez com certo otimismo, nós estamos vendo realmente os estertores dessa consolidação que eles tinham de poder na mão, passando a ser uma deterioração. Porque ninguém se sustenta quando uma reputação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma reputação ilibada, passa a ser uma reputação questionada pela sociedade. Então, todos esses escândalos envolvendo Banco Master, ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Moraes e Cássio Nunes, pelo menos esses três, com familiares envolvidos em contratos junto à instituição que foi liquidada pelo Banco Central. Importante lembrar, o Banco Central agora durante o governo Lula, ainda que uma instituição autônoma. Quando vai chegando tão perto deles, nós vemos que há um certo desespero, e esse desespero foi revelado da pior forma possível. E não só em relação ao Alessandro Vieira, que foi agora o exemplo mais recente em virtude do que ele fez lá com a CPI do crime organizado, que foi indiciar 3 ministros do Supremo. Mas é importante lembrar que 2 pré-candidatos à presidência da República também foram, nessa última semana, alvo de manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Flávio Bolsonaro, que está liderando as pesquisas em razão de um vídeo publicado no passado sobre o Lula, agora vai ser alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. E o governador, ou ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi questionado pelo ministro Gilmar Mendes em virtude de uma decisão no passado favorável ao Estado de Minas, como se aquela decisão do ministro Gilmar Mendes implicasse em um favor que obrigasse o governador Zema a se calar sobre os intocáveis, como ele tem chamado os ministros do STF. Então, na minha opinião, o que nós estamos vendo agora, claro que para quem olha só para a árvore, fica desesperador, porque é realmente uma luta muito grande que está sendo travada contra esses abusos. Mas se nós olharmos em perspectiva histórica e compararmos com outros momentos da história nacional, me parece que estamos indo mais para um fim de um regime de exceção para, depois desse período eleitoral principalmente, nós termos condição de retomar a democracia, do que de fato estamos vivendo um período em que não há mais volta. Me permite insistir na sua tese. Sim. Levando-se em conta que até outro dia dizia-se que o ministro Gilmar Mendes era mais ou menos o dono do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de reação dele foi uma reação descontrolada de quem estaria desesperado? Está se expondo ao ridículo. Quando nós sentamos lá, os membros da CPI que estavam interessados na prorrogação da comissão de inquérito, junto com o presidente Carlos Viana, senador da República, e o deputado federal Alfredo Gaspar, relator da comissão. Quando nós estávamos lá sentados e víamos os ministros, em especial o ministro Gilmar Mendes, em lugar de tratar da constitucionalidade ou não do período de prorrogação da CPI, atacando os parlamentares em virtude de supostos vazamentos sobre os quais eu não tenho a menor ingerência, afinal de contas, eu não vazei nada das informações que vieram de aparecer na CPI. A gente sabe que uma parte dos vazamentos, pelo menos, a própria imprensa disse que veio da Polícia Federal e não da CPI. Quando a gente vê aquele tipo de manifestação, nós sabemos que eles estão, na verdade, também perdidos, porque eles tentam achar inimigos. Naquele caso, naquele dia, seriam os parlamentares presentes ali da CPI, em quem colocar uma culpa que é deles, que é a da total desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Basta a gente ver as pesquisas. Mais de 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssima a atuação do Supremo Tribunal Federal, e outra pesquisa recente, acho que de 4, 5 dias atrás, demonstrou que 40% da população acha que o STF é a maior ameaça à democracia no Brasil. Justamente aqueles que dizem defender a democracia. Então, sim, eu concordo com essa opinião de que
estão desesperados, estão num momento realmente de muita dificuldade. Basta ver o Alexandre de Moraes, que sempre é tão solícito em dar entrevistas, ainda recentemente, inclusive, diante de uma repórter, decidiu que não era mais hora de falar com a imprensa. Então eles perderam o controle da narrativa. Aqui mesmo, inclusive. Exatamente, na Porta da Oeste. E parabéns. A Tawane Catão foi lá e a pergunta era sobre, vamos falar sobre democracia. Parabéns a jornalista. Realmente nos orgulhou a todos, inclusive como jornalista que sou. Porque uma autoridade tem que ser questionada sempre. Bom, para começar, o juiz não deveria dar entrevista para a imprensa, salvo motivos muito especiais, especialíssimos. Juiz da Suprema Corte americana não dá entrevista. Agora, quem se arroga o direito de dar uma entrevista precisa também aceitar que meios de todos os lados possam questioná-lo, e não somente aqueles que são selecionados. Edilson Salgueiro, por favor. Vou continuar, deputado. Antes, boa noite, Piotr, os colegas, especialmente você que nos acompanha. Boa noite, deputado. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu vou insistir também no tema Supremo Tribunal Federal. O senhor é deputado e é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Uma das prerrogativas do Senado é pautar impeachment de ministros do Supremo. Então, gostaria de perguntar se o senhor se compromete, se eleito, trabalhar pelo impeachment dos ministros, ou seja, trabalhar com os seus colegas de Senado, mobilizar o Senado para efetivamente pautar impeachment, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Com certeza. E o primeiro passo para isso é ter um Congresso, ou melhor, um Senado com maioria de direita, ou maioria de oposição a isso que está acontecendo, porque nós queremos ser uma maioria de governo, porque a gente espera vencer a eleição presidencial, inclusive tendo um candidato de direita subindo a rampa do Palácio do Planalto. Para ter maioria no Senado, nós precisamos eleger mais senadores neste ano do que aqueles que foram eleitos em 2018 e que continuam conosco. É importante a gente observar a matemática. Já entro na questão específica do impeachment, que foi a sua pergunta, mas uma coisa precede a outra, e essa que precede é justamente eleger um presidente do Senado que se comprometa com a pauta do impeachment, porque hoje quem tem o poder da caneta é o presidente do Senado. E em 2022 foram eleitos 27 senadores, porque os senadores são eleitos alternadamente a cada 4 anos. Em uma eleição são 27 senadores eleitos, na outra são 54. Muita gente não sabe, mas nessa eleição nós elegeremos 2 senadores por estado. Na eleição de 2022 foi eleito apenas um senador por estado. Dos 27 senadores eleitos em 2022, 17 são de oposição. Considerando que nós temos 31 senadores de oposição, são 31 senadores realmente firmes com oposição, ainda que mais de 41 tenham assinado agora o pedido de impeachment, 31 são de oposição. Sobram, portanto, 14 senadores que são de oposição dos 31. Esses 17 foram eleitos em 2022. Esses 14 foram eleitos quando? Em 2018. Quando se elegeram 54 senadores. Então quer dizer que de 54 senadores eleitos em 2018, apenas 14 estão na oposição. Se agora temos a oportunidade de eleger 54 senadores outra vez, se conseguirmos fazer o que fizemos em 2022, que é eleger mais da metade, ou digamos metade, 27 senadores de 54, some-se 27 aos 17 que nós temos na eleição de 2022 e teremos 44 senadores, que é o suficiente para eleger um novo presidente do Senado e um presidente do Senado alinhado. Então, acho importante que as pessoas tenham a noção de que nessa eleição, além de votarmos em 2 senadores, nós precisamos ter uma maioria de senadores eleitos em todo o Brasil alinhados, para que a gente tenha um presidente do Senado. E aí sim se comprometa com a abertura do impeachment do Supremo Tribunal Federal. Agora, a abertura de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal é importante apenas para fazer justiça, o que já seria o suficiente, inclusive, porque estão abusando autoridades, estão cometendo crimes comuns, são suspeitos de uma série de outras ilegalidades. Não é apenas por isso. Uma coisa é fazer justiça. E aí eu vou repetir as palavras do próprio Romeu Zema, nosso candidato a presidente da Presidência da República, que diz que não é apenas impeachment, é também cadeia. Então, devido ao processo, depois averiguar os crimes, confirmados os crimes cometidos por ministros ou seus familiares, ou laranjas, quem quer que seja, que paguem de acordo com o rigor da lei. Mas é também para reequilibrar os poderes e podermos voltar a ter a política decidindo os rumos do Brasil. E a política significa o quê? A democracia. Hoje a Câmara dos Deputados e o Senado da República não decidem mais nada. O Poder Executivo também não decide mais nada, o Supremo interfere em tudo. Segurança Pública. Decisão do Supremo impediu que se fizesse operação nas favelas do Rio desde a Covid. A DPF das favelas. A DPF das favelas. Educação. Escola cívico-militar. Só preciso dar um exemplo de cada área, se eu quiser, que foram aprovadas em assembleias estaduais, foram implementadas por governadores de estado. Também tem decisão do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes limitando ou até impedindo a sua instalação. Então, quer dizer, em todas as áreas eles se metem. Ou a gente resolve esse problema do Supremo e coloca ele de volta dentro da Constituição,
ou nós vamos continuar vivendo um estado de exceção em que não é a política que decide, ou seja, não é a democracia que decide, e na verdade quem decide é o Poder Judiciário, que está muito além da sua função nesse quadro da nossa história. Daniela, por favor. Uma boa noite, Piotr, aos demais colegas aqui à mesa, deputado, e também a toda a audiência do Arena Oeste. Deputado, eu queria entender um pouco mais, de uma forma mais ampla, o seu otimismo. Certo. O senhor acabou de explicar a necessidade de se eleger uma maioria no Senado, que esse é um ponto extremamente importante, para não dizer um dos únicos, não é, que se tem hoje para efetivamente tanto pautar o impeachment, não é, quanto outras pautas que o senhor mesmo acabou de falar. Mas esse é o melhor cenário. Esse é o grande cenário. Considerando, por exemplo, este cenário, que é o cenário mais otimista, de que se conseguir a maioria de oposição, eu vejo, por exemplo, que a estrutura do Estado brasileiro, ela é altamente concentrada. Quando a gente analisa o Senado e a Câmara, por exemplo, o poder que o presidente do Senado e da Câmara tem é muito grande. Né? Isso trava absolutamente tudo. Então, quando nós vamos analisar todas as pautas, para ali. A mesma coisa quando nós analisamos o STF. Então, nós vemos que os poderes do Estado brasileiro, eles são altamente concentrados. Considerando, digamos que a oposição venha a conseguir se eleger sua maioria, se ela também, no caso o senhor, né, que também é pré-candidato, no caso, ao Senado Federal, se também estaria envolvido na questão de uma reforma política, que é extremamente necessária para que esses poderes não sejam tão concentrados. Porque, digamos que, se a oposição efetivamente consegue chegar a uma maioria, ótimo, excelente, mas vai manter a mesma estrutura que chegou a esse ponto que nós chegamos? Por outro lado, caso não se consiga chegar a este melhor cenário, qual é a previsão que o senhor vê pela frente sobre o estado, não é, na verdade, do estado de exceção aqui no Brasil, desse sufocamento da democracia? Existem outros mecanismos que o senhor visualiza dentro do Senado Federal, enquanto pré-candidato e, quem sabe, enquanto futuro senador? Caso esse melhor cenário não se concretize, há outros meios para se alcançar o impeachment e toda a reforma que é necessária no Estado brasileiro? Bom, Daniela, primeiro, boa noite e obrigado pela pergunta, que também acaba exigindo uma grande reflexão sobre o sistema eleitoral, o sistema partidário, o sistema de governo que nós temos no país. Eu tenho uma defesa muito forte, por exemplo, do sistema parlamentarista. Eu sou a favor de voto distrital misto. Eu sou a favor de liberdade de criação de partidos políticos, que é um tema que muitas pessoas acham polêmico, porque dizem que tem partido político demais no Brasil, mas o que nós temos, na verdade, são máfias organizadas em torno do poder, com algumas exceções, né, que vivem de fundo eleitoral, dinheiro público, cargos, etc., mas que vedam o acesso do cidadão, muitas vezes, às candidaturas. Tem muita gente que não vai conseguir ser candidato nessa eleição porque os partidos políticos fecharam as portas, gente boa. A gente não tem liberdade hoje para a pessoa participar, por exemplo, de uma campanha eleitoral em candidatura avulsa, ou criando um partido político sem acesso a dinheiro público. Qual seria o mal disso? Então, eu tenho uma série de ideias a respeito disso, algumas das quais, inclusive, publicadas, artigos e assim por diante, mas eu entendo que a nossa situação nesse momento é realmente tão grave que é preciso passar primeiro por esse período eleitoral, porque tudo que nós propusermos agora, nesse momento prévio, vai ser inútil, porque o Congresso já não está mais debatendo praticamente nada de tema de reforma estruturante, até porque previamente ao período eleitoral os deputados têm muita resistência em debater temas, digamos, mais polêmicos e mais profundos. Dito isso, vamos para os dois cenários. Primeiro, o cenário otimista. Eu sou otimista por quê? Porque se eu fosse pessimista eu não teria nem vindo ao programa, não estaria na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Aliás, eu teria ficado no exterior. Vocês viram um pouco do meu currículo, e na época que eu estudava na Holanda e na Dinamarca, eu estava bem lá, ainda estava terminando o meu segundo mestrado quando eu voltei para o Brasil, abrindo uma empresa, já estava funcionando, fazia um ano de consultoria, ou seja, estava tendo uma vida interessante, porque era uma vida no exterior, com conforto. Também tem desafios, obviamente, de uma vida fora do país, ao mesmo tempo que eu fazia relações internacionais, sua área de formação, inclusive, né, com o Brasil, entre empresas da Holanda, da Dinamarca e de outros países da Europa, com o Brasil. Então, eu sou um otimista. Eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil porque acredito no país. E tudo o que a gente conseguiu desde então não foi em vão. E eu falo a gente porque foi um movimento que se iniciou em 2013, um movimento
realmente cidadãos inconformados. Aqui em São Paulo, inclusive, o movimento primeiro foi da esquerda, dos 20 centavos. Aí depois a população toda assim surgiu, né, contra a corrupção. O governo Dilma veio mais tarde também a Operação Lava Jato. Enfim, não era mais pelos 20 centavos, era por algo muito mais amplo. E por que hoje a perseguição é tão forte? Porque o sistema reagiu de uma forma tão grotesca e robusta. Porque esse movimento de direita que não existia no Brasil, hoje é também muito grande. Eles não conseguem realmente nos calar, eles tentam, mas não conseguem calar uma população inteira. Vocês, a Revista Oeste, aliás, é um grande exemplo disso, um exemplo de resistência, persistência e de audiência. Então, nós vemos que esse momento é crucial para a história do Brasil, porque o sistema está corrompido, está caindo de podre, e se nós não aproveitarmos essa janela que se está abrindo em outubro, com algo que veio nos últimos meses e que não se esperava, esse escândalo de corrupção do Banco Master. Até porque antes era o que? Era o 8 de janeiro, era tudo muito localizado sobre a perseguição de direito, atingia 40% da população, mas não 60%, 70%, como a gente está vendo hoje nas pesquisas, porque mesmo aqueles que eventualmente apoiaram arbitrariedades do Alexandre de Moraes por serem de esquerda ou por não gostarem do Bolsonaro, não estão gostando de ver o que está acontecendo hoje, dessa promiscuidade com o criminoso lá do Banco Master. Então, nós temos essa grande janela de oportunidade e, estando no Senado da República, nós precisaremos mudar também uma série de coisas, porque aí eu vou entrar na tua resposta objetivamente, o que pode ser feito, além de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter que melhorar todas as leis que regem, indicações, por exemplo, para o Supremo, sabatina do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter que ter uma participação muito maior da sociedade nessa discussão e de outros órgãos. Vamos ter que estabelecer mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, idade mínima mais alta para ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez indicações que não venham só do presidente da República, como acontece em outros países, até onde me lembro na Alemanha, os indicados são dos outros poderes também. Então existe uma série de coisas que a gente vai ter que fazer para melhorar essa relação. E não obtendo a maioria, o que eu não quero considerar como uma hipótese, mas é bom a gente fazer esse exercício, por isso que eu disse que exige uma reflexão. Eu estou no otimismo, mas vamos tentar ser um pouco pessimista. Mesmo assim, nós vamos ter no ano que vem, com uma sociedade muito mais alerta, muito mais participativa, condições de barrar, por exemplo, eventualmente, indicações ruins para o Supremo Tribunal Federal. Isso acontecer, a desgraça, por exemplo, do Lula se reeleger, que eu acho muito improvável, muito improvável. E sendo um presidente de direita, mesmo sem maioria no Senado, o que também acho muito pouco provável, porque ao eleger-se um presidente de direita já, mesmo alguns são mais de centro, acabam formando uma base de governo de maioria, mas digamos que ainda seja de minoria, as indicações para o Supremo com certeza vão ser muito diferentes dessas que a gente está vendo agora. Boa noite, Piotr, boa noite, deputado, boa noite a todos. Deputado, queria insistir ainda na pergunta ao Senado, né, onde temos figuras bastante antagônicas, entre elas, por exemplo, Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, o primeiro autorizado a visitar Bolsonaro e logo na saída disse à época que não votaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Queria saber essa conta que o senhor fez dessas 54 cadeiras. 32 estão no norte e no nordeste, ou seja, ainda que a direita faça um esforço para gabaritar aquela região da qual ela vai melhor, o sul, o sudeste e o centro-oeste, ela ainda não consegue maioria. Queria saber, o senhor acha que a direita errou nessa estratégia quando tem alguns estados como o Paraná, que tem 4 candidatos, e estados como Bahia, Piauí, vai ter muita dificuldade em lançar um sequer? Eu acredito no povo brasileiro, na possibilidade desta eleição ser justamente um divisor de águas. Então, ainda que eventualmente os partidos de direita não lancem 2 candidatos, eu acho que o povo brasileiro vai identificar algum candidato de algum outro partido que vai ter essa pauta. Talvez por uma questão mais utilitarista, porque o candidato quer vencer uma eleição, e aí eu espero que não seja um discurso só de eleição para depois não cumprir na hora de exercer o mandato, mas eu acho que haverá em uma série de estados também outsiders, pessoas que a gente nem imagina que vão levar a preferência do eleitor, principalmente nesses estados de norte e nordeste do país. E nós operamos muito, eu falo nós, por estar num partido hoje que também está participando desse tabuleiro nacional, junto com o PL, principalmente, no Rio Grande do Sul, a gente está junto, Santa Catarina, a gente está junto, Paraná, a gente está junto, São Paulo, a gente vai estar junto com a candidatura do Tarcísio, então de alguma forma acredito que as candidaturas ao Senado também convergirão, mas a gente tem que tratar também do tema em outros estados. E eu considero que essa estratégia de muitas vezes focar num candidato só, por mais que seja uma estratégia de tentar eleger um,
pode acabar levando a que alguém de fora e não alguém de esquerda se eleja. Assim, acho que as urnas que vão revelar o que vai acontecer nesse ano. Eu não tenho bola de cristal para saber como é que sairemos como nação da eleição de outubro, mas o que eu tenho sentido da população é esse profundo desgosto com o Supremo Tribunal Federal. E acho que não vai escapar, mesmo os estados do Norte e Nordeste, de eleger pelo menos um em cada um que sejam a favor de impeachment de ministro do Supremo. A situação é muito grave, a situação é muito feia. E nós precisamos estar preparados para ter essa revolta popular durante o período eleitoral, porque muitos candidatos vão tentar se esconder. E eu, inclusive, cobrei o próprio senador Ciro Nogueira, na época, para assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que foi um erro muito grande, alguém que é da oposição, de um partido grande da oposição, não defender isso. Mas nós vemos também que alguns partidos do centro, lá nas CPIs, inclusive, se sujeitaram a colocar deputados ou senadores do PT para enterrar a CPI do crime organizado ou a CPI do INSS. É algo com o que nós ainda temos de conviver bastante, mas espero, repito, que durante esse período eleitoral, se não forem eleitos senadores indicados pelos partidos que hoje estão ponteando na direita, nós tenhamos outros que são considerados outsiders muitas vezes e que façam, às vezes, de senadores alinhados com aquilo que a gente defende. Anderson, por favor, sua pergunta. Boa noite, Piotr. Boa noite, deputado. Boa noite, colegas. E boa noite a todo mundo que nos acompanha. Deputado, o Lucas perguntou, o senhor também comentou, de erros da direita, de erro de parlamentares conservadores. Saindo da questão das eleições que estão por vir, mas de atitudes que o próprio Congresso poderia ter e não teve. Sim. Como, por exemplo, o senhor se candidatou à presidência da Câmara e o PL, maior partido de oposição, fechou questão e apoiou oficialmente Hugo Mota. No PL do Senado, também apoio formal à eleição de Davi Alcolumbre, que até agora não coloca em pauta, e a gente sabe que não vai colocar, pedidos de impeachment contra ministros do STF. Onde que a direita errou nessas eleições, tanto de Hugo Mota quanto de Davi Alcolumbre, e o que o senhor sabe, o que foi combinado, o que foi prometido e o que foi cumprido e o que não foi? As duas decisões, na minha opinião, foram muito erradas, até porque tanto eu concorri à presidência da Câmara dos Deputados, como o senador Eduardo Girão concorreu à presidência do Senado da República. Lá. E boa noite, Anderson, em primeiro lugar, aliás. Boa noite. Agora, o que levou o PL a apoiar ambas as candidaturas foram promessas que não se cumpriram. Então, eu também não posso julgar com base em conversas que eu não conheci aprofundadamente naquele momento. A gente hoje sabe, pelo menos, que houve uma promessa de anistia, que virou dosimetria, que até agora está parada. Né? Falta derrubar um veto que finalmente deve ser votado, mas até hoje não foi cumprido. E pior, quem cobrou que esses temas fossem pautados, ou seja, a oposição, depois de ter se decepcionado e ter se decepcionado de uma forma muito sincera, eu sinto meus colegas do PL que votaram no Hugo Mota uma decepção, um ressentimento e até um arrependimento. Aqueles que foram cobrar, fizeram uma ocupação da mesa diretora da Câmara, hoje estão sofrendo, como é o meu caso, uma perseguição no Conselho de Ética. A qualquer momento pode ser lido um relatório que fala, dizem os corredores da Câmara, porque ele é secreto, ninguém conhece o teor, deve vir com uma suspensão de 2 ou 3 meses dos nossos mandatos e que será submetido a voto no Conselho de Ética. Isso é um absurdo. Ou seja, o presidente da Câmara que prometeu uma coisa, foi cobrado por não ter cumprido ela e até hoje não cumpriu ela, tem feito pressão, inclusive, sobre os parlamentares do centro e da esquerda para que pautem a suspensão dos nossos mandatos. Então, sem dúvida nenhuma, houve erros que foram cometidos pela liderança do PL, de outros partidos também, que eventualmente têm alinhamento conosco, mas nós precisamos olhar para frente. Eu entendo que essa lição foi aprendida, pelo menos espero, porque já tinham votado no Lira, já tinham... O slogan da minha campanha, inclusive, era um voto para não se arrepender. Porque a gente já tinha ouvido de quem tinha votado no Arthur Lira que estava arrependido. Mas, enfim, decidiram votar de qualquer forma no Hugo Mota. E eu sabia também que a minha candidatura tinha uma viabilidade muito pequena. É porque foi lançada poucos dias antes do prazo final. Eu vinha defendendo, fazia mais de meio ano, que, aliás, talvez um ano, inclusive, que nós tivéssemos uma candidatura de oposição. Nem que fosse para... No momento em que, chegada a hora de protocolar as candidaturas, nós tivéssemos um apoio tal que obrigasse uma composição com alguma das outras candidaturas com compromissos reais, factíveis.
Hugo Mota não deu uma entrevista pública dizendo que ia se comprometer com redução de impostos, que sempre foi uma defesa nossa, antes de ser eleito presidente da Câmara. Pelo contrário, ele sempre votou a favor de aumentar gasto do Estado. Hugo Mota não tinha dado uma entrevista pública em defesa de anistia antes de ser eleito presidente da Câmara. Hugo Mota não deu uma entrevista pública dizendo que tinha compromisso com o combate à corrupção. Nada disso, e mesmo assim se votou nele. Então, se nós tivéssemos feito anteriormente pela oposição, um movimento de lançar candidatura, e não precisava ser do Novo, aliás, melhor que fosse do próprio PL, algum deputado lá com bastante expressão, e há tantos, né, que poderiam ter se lançado e aglutinado mais parlamentares, até pelo tamanho do PL, que é muito maior do que o nosso. Se tivéssemos feito isso antes, sem dúvida nenhuma, a história poderia ser outra. Agora, como não foi feito antes, que essa lição finalmente tenha sido aprendida e a gente tenha uma condução melhor com vistas à próxima troca dos presidentes. E talvez uma das coisas mais importantes que uma candidatura à presidência tem que fazer, e foi isso que eu me propus em todas as vezes que concorri, é defender que o poder do presidente seja menor depois de um novo presidente estar sentado lá. Ou seja, que abra mão do poder, que divida mais com os deputados. Porque o que eu vi desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados em 2019 foi paulatinamente uma concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara, que já era muito grande quando eu cheguei na Câmara. E hoje é praticamente incontestável. Deputado, deixa eu entrar num ponto que é bem concreto, que de alguma forma se projeta, e é exatamente essa minha pergunta, para as eleições de outubro. Nas eleições municipais, a situação do país já não estava boa e o governo Lula foi o derrotado. Ele nacionalizou as eleições municipais. Dizem os bons analistas políticos que esse é um erro que um presidente jamais deveria cometer. Mas o Lula, dentro da sua megalomania, nacionalizou e perdeu. Pode-se dizer também que o Supremo, que é, digamos, um co-presidente dessa gestão, também foi reprovado. De lá para cá, a situação do país piorou, basta ver o desespero do governo, as pesquisas têm demonstrado isso. A do Supremo, então, nem se fala, falamos disso um bloco inteiro. O senhor acha que essa é a resposta clara? O senhor acha que vai haver um resultado muito similar ao que aconteceu nas eleições municipais? O cidadão das cidades vai, digamos, nacionalizar mesmo esse sentimento que ele teve pouco mais, quase 2 anos atrás, na eleição agora, sim, essa eleição geral de outubro? Tanto a questão se degradou que já há teorias de que Lula poderia vir a desistir de concorrer nessa eleição. Para o Lula, é pior perder a próxima eleição do que ter sido preso. Porque ele foi preso, voltou com a ajuda dos seus amigos do STF, foi para o Palácio do Planalto uma 3ª vez. Então, para ele, a história da prisão, na verdade, é uma história contada, do seu ponto de vista da esquerda, de martírio, de superação, de vencer veja bem, uma injustiça, quando nós sabemos que a injustiça foi feita quando ele foi solto. Mas essa é a narrativa deles. Agora, se ele perder essa próxima eleição, para a biografia dele, é algo absurdamente negativo. Então, essa possibilidade de ele não concorrer já está na mesa, pelo menos isso se tem dito nos corredores de Brasília, mas ele não tem substituto. Quem seria o substituto? O Boulos se manteve ministro, que é um dos que se dizem ou dizem ser um dos eventuais substitutos na esquerda. Flávio Dino, Lula botou ele lá no Supremo justamente para não fazer sombra, né? Ele tem clara intenção de um dia ser presidente da República. Quando foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, falou que quer voltar um dia para a política. Aliás, continua agindo como político. Sim, não mudou. Se for perguntar lá no Maranhão o que ele está fazendo, é um absurdo. O nosso pré-candidato ao Senado lá, o ex-senador Roberto Rocha, está sofrendo uma perseguição violenta do Flávio Dino, contra quem ele se manifestou um dia na tribuna do Senado, e hoje ele responde no Supremo Tribunal Federal a um processo, e o próprio Flávio Dino está lá na turma que pode julgar o seu processo. Então, quer dizer, é algo completamente surreal. Então, eu entendo, voltando à sua pergunta, que a situação se deteriorou muito. As pesquisas têm demonstrado isso, e Lula está tentando desesperadamente resolver também essa sua impopularidade. A demissão do presidente do INSS recentemente é um exemplo disso. Porque Lula sabe que a grande massa dos eleitores que ele tem é de eleitores muito dependentes do auxílio estatal. E a gente vê que a questão do INSS com uma fila cada vez maior, também em virtude do roubo que foi feito aos aposentados, é catastrófica para a sua imagem. Mas esgotou a fonte da máquina de votos do assistencialismo também? Não só esgotou, eu acho que tem um esgotamento natural, mas também esgotou a paciência do brasileiro que trabalha, que está querendo ficar
satisfeito com o fruto do seu próprio esforço, Sim. vendo tanta gente vivendo do assistencialismo no Brasil sem precisar disso. Eu não estou falando das pessoas que precisam eventualmente Claro. da assistência. Inclusive, acho que uma das melhores saídas para o Bolsa Família foi entregar, por exemplo, na mão da mulher, da mãe, garantir que o filho está na escola. Agora eu vou repetir de novo o Romeu Zema, que eu estou bastante com ele aí nos últimos dias circulando, ele esteve no Rio Grande do Sul há pouco. Como ele diz, ver marmanjões aí, Sim. de 25, 30 anos de idade, em casa, o dia todo no videogame, na rede social e ganhando Bolsa Família, isso irrita qualquer um. Claro. Isso irrita qualquer um, é uma injustiça, as pessoas estão pagando o preço, sabem disso. Então, o modelo se esgotou. Nós temos que andar para um novo modelo de relações sociais, de assistência para quem realmente precisa e principalmente de porta de saída para essa assistência, né? Arranjar um programa, eventualmente até de trabalho voluntário, de capacitação para as pessoas que recebem uma assistência do Estado para que ela possa sair depois ganhando mais e não precise voltar para esse tipo de auxílio do Estado. Mas isso não está nos planos do PT, porque eles não sabem pensar desse jeito. Não é porque eles não querem, eles não sabem. Bom, está aberto. Quem quer fazer pergunta? Vou seguir com o tema de eleições. Para além da parceria que o Novo e o PL têm firmado nos estados, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, dobradinha do senhor e com o deputado Sanderson no Rio Grande do Sul para o Senado, há a possibilidade, pelo menos é o que se comenta nos bastidores, de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema formarem uma chapa única para concorrer à presidência. Qual que é a vontade do senhor, a vontade do Novo, e se o senhor vislumbra essa parceria entre os dois numa chapa única? A minha vontade é ver Romeu Zema eleito presidente da República. Nós estamos trabalhando para isso. Ele é o nosso pré-candidato. Ele fez um excelente mandato em Minas Gerais. E quando ele está, aliás, 2 excelentes mandatos em Minas Gerais. E quando ele estava no Rio Grande do Sul, nós estávamos debatendo justamente essa possibilidade apontada pela imprensa, né, do Flávio convidá-lo a ser vice, algo que não aconteceu até o momento, não veio um convite oficial. E o Zema, lembrando da história dentro do carro comigo, quando estávamos indo de Porto Alegre a Caxias, disse que a história dele sempre foi, né, de superação, de fazer a campanha. Lá em 2018, por exemplo, quando foi eleito governador de Minas, estava em 3º, 4º, até poucos dias antes da eleição, uma semana e meia antes. Na última semana ele cresceu. E aí, conversando, a gente até brincou, quem sabe até lá o Flávio não aceite ser o seu vice. Tanto é que assim surgiu depois aquela conversa com o Flávio lá em Porto Alegre. Eu estava junto naquele momento. Aliás, foi eu que fiz a gravação. Todo mundo viu aquele vídeo, né? Mas acho que será. Foi muito engraçado, foi muito espontâneo. Eu que conheço o bastidor de como aconteceu, porque eu estava lá. O Zema tinha até sugerido inicialmente fazerem um vídeo sobre a importância de várias candidaturas na direita, que foi algo que o Bolsonaro tinha sugerido lá em agosto, quando o Zema visitou ele. Né? Eu acho que é importante contar essa história. Bolsonaro recebeu o Zema antes do Zema anunciar a pré-candidatura. E naquele momento o Bolsonaro disse para ele, Zema, quanto mais candidatos na direita, melhor, porque os candidatos vão fazer mais votos, por exemplo, nos seus estados, tem mais potencial, porque o outro candidato sempre pode ter uma rejeição maior aqui ou no público ali, para depois todo mundo estar junto no segundo turno. O Jair, isso foi relato do Romeu depois para mim, do Zema, que teria dito que, aliás, disse que aí no segundo turno, quem sabe até eu te apoio. Não, mas eu vou estar no segundo turno. O Jair disse, já se corrigiu imediatamente depois. Então foi uma conversa muito amigável, muito amistosa, e quando eu encontrei o Bolsonaro 2 dias antes dele para saída domiciliar, que ele estava numa domiciliar ilegal, mas eu tinha ido visitar ele para depois ir para a Polícia Federal, ele me repetiu isso, que achava importante que o Zema fosse candidato, porque até mesmo os debates ajudam, porque você tem vários candidatos no debate contra um só de esquerda, então você tem mais tempo para falar das ideias nossas da direita. Então esse foi um ponto importante. E lá, quando a gente estava nessa conversa, o Flávio disse, não, acho que esse ponto está superado, não precisamos fazer um vídeo sobre isso. E continuaram conversando, o Flávio falando justamente que muita gente da militância do PL gostaria de ver o Zema como seu vice, né? Algo que se confirmou depois quando foi postado o vídeo. E aí o Zema disse, e por que você não pode ser meu vice? Deu risada e o Zema disse, vamos fazer um vídeo sobre isso? Vamos. Aí sentaram lá e peguei o celular, filmei, e a ideia do será saiu do Flávio mesmo. Ele lá na hora disse, será? Aproveitou a trend e fez. Então, o que eu acho mais importante nisso tudo, independentemente de como, porque assim, até as convenções nós temos tempo ainda para a apresentação das candidaturas, para eventualmente falar sobre outras alianças, coligações. O mais importante é que nós temos, com diferentes projetos na direita, o mesmo inimigo na esquerda.
Acho que essa é a maturidade que nós precisávamos ver no Brasil nesse ano, porque foi um horror a eleição passada nesse ponto. A direita perdeu muito, tivemos muitos ataques internos, ainda tem alguma coisa, mas eu acho que é muito marginal perto do que a gente teve em 2022. Eu mesmo fui vítima disso, acho que muitas pessoas, no Novo também, eu não vou colocar só a culpa nos outros, nós tivemos problemas internos gravíssimos, tanto é que o João Amoedo depois declarou voto no Lula, foi expulso liminarmente, ele mesmo pediu para sair do partido, eu assinei a expulsão dele, eu e o próprio Zema e outros deputados e lideranças do Novo. Aquele foi um momento muito ruim e todo mundo contribuiu para aquele momento ruim, tanto pessoas dentro do nosso partido, pessoas dentro do PL, pessoas em outros, ou pessoas sem partido, que acharam que era melhor bater entre nós dentro em vez de derrotar o inimigo comum, que já era o Lula então. Tanto é que nós sofremos aquela derrota horrível. Então, acho que esse é um sinal de amadurecimento do Novo, da direita, de a gente, apesar de projetos diferentes, no primeiro turno, estarmos unidos na intenção de derrotar o PT e o Lula, e estaremos todos juntos no segundo turno, com certeza. Deputado, falando de eleição, mas agora das eleições estaduais. Pesquisas recentes que a gente divulgou no site da Revista Oeste mostram que há, digamos assim, o risco de no Rio Grande do Sul, por exemplo, Manuela Dávila ser eleita ao Senado. Pesquisa que saiu hoje aqui em relação ao Paraná Pesquisa, em relação ao Senado por São Paulo, mostram Marina Silva e Simone Tebet na frente. Pensando justamente no que o senhor falou de alianças no âmbito presidencial, jogando para os estados. O senhor acredita que PL, Novo, alguns candidatos do PP possam se reunir para abrir mão de candidatura, para ter pelo menos uma candidatura de direita forte para o Senado nos principais estados? Pensando justamente na importância de você ter mais senadores de direita, mais senadores conservadores, mais senadores comprometidos a pautar impeachment de ministros do STF. O senhor acredita que possa ter essa aliança também nesse âmbito estadual, visando ao Senado? Anderson, eu tenho repetido, é mais importante do que a minha eleição para o Senado é que nós elejamos 2 senadores no Rio Grande do Sul de direita. Isso vale para todos os estados. É porque eu fico me imaginando, se nós repetirmos a performance de 2018, né, com 14 senadores dos 54 de direita, eu vou estar lá no Senado com muito menos força do que se nós fizermos a metade e conseguirmos colocar um presidente do Senado. Repito, é matemático, é o lógico. Então, nós vamos ter de achar a melhor estratégia para colar os 2 votos em 2 candidatos de direita e não deixar escapar nem o segundo nem o primeiro voto para um outro candidato de centro, muito menos de esquerda. Só não se elege ou não tem chance de se eleger quem não concorre. Então, obviamente, que quem é candidato está na boca do povo, está nas pesquisas. E o caso do Rio Grande do Sul que você apontou, da Manuela Dávila, é um caso que precisa nos deixar bastante alerta. Porque, assim, ela e o Paulo Pimenta são os candidatos da esquerda. E eles estão muito preocupados com essa questão de juntarem os 2 votos. Não, está muito claro, porque eles conseguiram fazer uma aliança com o PDT e o PSOL, para que os 2 sejam candidatos. No Rio Grande do Sul nós temos ainda o Marcel e o Santos, mas também tem outros candidatos de centro-direita, e a maior parte desses outros candidatos vão ter votos de gente do centro da direita, não da esquerda. Então, nós vamos ter uma estratégia, nós já estamos com essa estratégia, o Santos e eu, tanto é que onde eu vou, não importa se é no Rio Grande do Sul ou fora, eu falo sempre do Sanderson também, que é menos conhecido hoje do que eu, mas que ele tem um currículo invejável, policial federal, uma pessoa que fez um excelente trabalho já na Câmara dos Deputados, vai ser um excelente senador, e eu sei que eu tenho essa missão de torná-lo mais conhecido, e ele também tem a missão de me inserir ainda mais dentro desse núcleo duro do PL, que é onde ele está, né? Então nós temos essa estratégia, mas é importante lembrar que a eleição do Senado, esse ano vai ser um pouco diferente, porque as pessoas estão prestando mais atenção no Senado. Mas a gente precisa lembrar que uma grande parte da população brasileira não acompanha a política no dia a dia, vai ser influenciado por quem acompanha e vai decidir a eleição lá nos últimos 2, 3 dias, às vezes talvez até na madrugada de sábado para domingo. Porque pensa bem, a pessoa nessa eleição vai ter que escolher um presidente da República, um governador de estado, um deputado federal, um deputado estadual. 2 senadores. E 2 senadores, não, 2 senadores. 2 votos cada. Então, imagina a dificuldade para o eleitor, principalmente o menos escolarizado, o menos informado, chegar lá na hora para decidir tudo isso. Então, quem tem recall maior, quem é mais conhecido, é natural que esteja mais na frente nas pesquisas. Você falou de uma candidata que já foi candidata a vice-presidência da República, já foi 2 vezes candidata a prefeito da capital, ou seja, tempo de TV teve de sobra para falar de proposta, direto na grande mídia. Eu sou um deputado federal, bem conhecido na direita, com grande número de seguidores na rede social, mas nunca tive tempo de TV para falar das minhas propostas, não tenho esse histórico todo de campanhas majoritárias, essa é a minha primeira, então nós temos um espaço para crescer muito grande.
grande. E as pesquisas têm demonstrado isso. Deputado. Não, pode ir. Obrigada. Por favor. Deputado, eu achei interessante quando o senhor refletiu sobre a necessidade da pulverização, digamos assim, das candidaturas de direita. E o senhor falou que o próprio Bolsonaro falou sobre essa necessidade, porque eu ainda não tinha pensado dessa forma, porque até o momento o que se falou muito foi a direita está errando em sua estratégia, pulverizando ao invés de concentrar os esforços. Mas nós vemos os avanços do STF, campanhas contra candidatos da oposição. E muito se fala também sobre as urnas, mas a forma também de acabar beneficiando determinados candidatos é você ter o sistema nas mãos e saber como utilizá-lo, não é? E eu vejo hoje, em especial com a sua fala, uma estratégia bem acertada, porque você pode derrubar um candidato, 2, 3, mas não todos. Para além disso, como vocês veem essa atuação do STF nas eleições? Vocês acreditam que isso vai ampliar ainda mais? Nós vamos ver candidatos fortes sendo retirados das eleições? Vocês estão preparados para isso? E quais são as ações que vocês veem da necessidade de blindar a possibilidade de que candidatos caiam? Nós temos que estar preparados para tudo, para as maiores maldades nessa eleição. Então, quem vai ser candidato nessa eleição, em especial para o Senado da República, pode esperar o pior. Vão tentar ineleger, vão tentar perseguir, vão tentar criar factóides, vão manchar a reputação, daqui a pouco vão fazer atividades ilegais contra os candidatos, enfim, atentados. A gente pode esperar de tudo, infelizmente. E não tem como se blindar de tudo isso, não. Nós vamos ter que falar a verdade, a gente vai ter que atuar com o que a gente acredita. Não vai ser uma eleição para medroso, não vai ser eleição para covarde, não. Vai ser eleição para quem tem coragem e quem sabe que está desempenhando uma missão. Para mim era muito fácil eu concorrer de novo a deputado federal. Eu fui 2 vezes deputado federal pelo Rio Grande do Sul, estou concluindo esse segundo mandato com excelentes votações. Nenhuma eleição é ganha, mas seria uma eleição bastante tranquila, bastante previsível a minha agora, para a Câmara dos Deputados, mas eu não estou nisso por um cargo. Não estou na política para ser deputado federal por mais 4 anos e me sentir impotente no sentido de poder mudar as coisas quando eu sei que nesse momento a minha missão é ser senador da República. Claro que tem outros que estão começando agora ou que vão se reeleger deputados federais que já têm os seus próprios trajetos, estão com a sua, não é diminuindo a importância do deputado federal, muito antes pelo contrário, mas dada a minha trajetória e a forma como cheguei até aqui, eu seria um covarde, um medroso se não concorresse ao Senado da República. Essa é a minha missão agora. E tem outras pessoas que estão assumindo isso como uma verdadeira missão. Agora, não vai ser fácil, tem que ter consciência disso. Aliás, vai ser muito difícil, vai ser muita sujeira, muito dinheiro vai vir na eleição dos outros candidatos e um Supremo Tribunal Federal que vai tentar perseguir um por um. Deputado, sobre essa questão de pulverizar os candidatos, ainda no que a Daniela falou, queria um contraponto aqui com o senhor. Nós temos, nas últimas eleições, a gente percebe que quando houve ali determinada pulverização, a transferência de votos no Brasil, as eleições nos mostram isso, não é tão simples como parece. Vide que candidatos apoiados por Bolsonaro e Lula não foram tão bem assim nas eleições municipais. E tem uma outra questão. No segundo turno da eleição presidencial, nós tínhamos o 3º e o 4º colocado, Simone Tebet e Ciro Gomes, um ex-ministro da Fazenda do governo Lula, e Simone Tebet, depois ministra do governo Lula, que apoiaram o candidato Lula, então, para o segundo turno, onde nós tivemos o candidato Bolsonaro, quase não teve apoio ali de quem estava no primeiro turno. Teve do Padre Kelmo, etc., mas não teve nenhum apoio maciço. Quando a gente olha o crescimento de votos, Bolsonaro do primeiro para o segundo turno cresce quase 8 milhões de votos, enquanto o presidente Lula cresce apenas 3. Ou seja, mostra que Ciro Gomes e Simone Tebet não conseguiram transferir seus votos para Lula, que somados tinham quase 8 votos. O senhor ainda acha que, caso o segundo turno se desenhe entre Lula e Flávio, vai ser fácil transferir os votos, por exemplo, do Caiado, do Zema, para o Flávio? Eu acho que sim, porque nós vivemos de novo um outro momento, como eu estava dizendo, um momento de mais maturidade, mais união da direita. Quando o Bolsonaro chegou no segundo turno da eleição, da eleição de 2022, ele ainda estava lidando com uma série de problemas que foram criados durante seu governo, e de parte a parte. Nós vimos aquele momento que o Sérgio Moro surgiu lá numa entrevista que ele teve no final de um debate, não sei como é que foi, anunciando o apoio ao Bolsonaro, que tinha sido um desafeto, né, no segundo ano do governo. O Moro saiu. Quem sabe se tivesse acontecido essa reconciliação meio ano antes,
O Bolsonaro... Aliás, dizem que se tivesse mais uma semana de eleição, o Trecking estava demonstrando uma potencialidade grande da vitória do Bolsonaro na eleição de 2022. O vídeo que ele fez, que ele reconheceu para as câmeras e para a população brasileira toda, que ele exagerou na época da Covid, falou coisas que talvez tivessem machucado as pessoas e pediu desculpa por isso. Se ele tivesse feito isso um pouco antes, talvez, será que não teria ajudado? Então, de parte a parte, acho que todo mundo hoje reconhece que houve um acirramento de ânimos dentro de um campo que não podia ter brigado do jeito como brigou. E agora nós estamos num momento muito diferente. É importante mencionar também que, apesar, e você tocou nesse ponto, né, da diferença do Lula, do primeiro para o segundo turno, ter sido muito menor, né, o crescimento, do que o crescimento do Bolsonaro. Um dos maiores responsáveis para que o Bolsonaro tivesse uma diferença menor para o Lula no segundo turno foi justamente o Zema. Eu estava junto com eles quando eles subiram numa picape lá em Uberlândia, fizeram comícios em Minas Gerais, e a gente percebe como foi por um fio de cabelo que o Bolsonaro não passou o Lula em Minas Gerais no segundo turno. Então, o Zema tem uma potencialidade grande de ajudar nessa construção, nessa vitória, se for o caso, por exemplo, do Flávio para o segundo turno, ou tem o potencial de ser o futuro presidente da República se ele for para o segundo turno, porque Minas Gerais decide o processo eleitoral no Brasil, e isso tem sido uma regra há muito tempo. Então, eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que nós vivemos um momento diferente, e dessa vez, em virtude também do nosso inimigo em comum, muitos resquícios, muitas diferenças que havia entre diferentes alas da direita, diferença em diferentes alas ficou feio, né? Mas diferenças que havia entre alas distintas dentro da direita acabaram levando a uma derrota que não precisava ter acontecido em 2022. Bom, deputado, nós temos ainda mais alguns minutos. Eu vou pedir aos meus colegas para perguntas ainda mais objetivas para a gente poder passar por vários temas aqui. Já vou lhe antecipar que nossa audiência está preocupada com o processo eleitoral. Acho que um pouco no que já disse a Dani aqui, de se a política vai permitir que a política seja a política. A política que eu estou falando é essa do Supremo, do TSE, que nós já vimos o que aconteceu em 2022. Edilson, por favor, você faz a primeira. Falar sobre a Câmara, deputado. Para cumprir a cláusula de barreira, especificamente no caso do Novo, o Novo tem 5 deputados hoje. Sim. Precisa chegar a 13, no mínimo, em 9 estados ou 9 unidades da federação, senão perde dinheiro do fundo eleitoral, perde representatividade na Câmara, e é importante para o Novo, além das eleições de Senado e, eventualmente, para a presidência, compor um número de cadeiras suficiente para cumprir a cláusula de barreira. O senhor acredita que o Novo tem nomes importantes nos estados para chegar a esse número? Por que eu faço essa pergunta? Porque, pelo menos o senhor e possivelmente o Salles vão concorrer ao Senado. Então não são mais 2, são 3, não são 5, são 3 nomes, precisa chegar a 13. Como é que o Novo vai fazer para atingir esse número? É importante explicar, Edilson, que nós temos 2 formas de chegar à superação da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, né? No Brasil, nós chamamos de cláusula de barreira, mas tecnicamente, na verdade, é uma cláusula de desempenho. Bem rapidinho, por quê? Porque a cláusula de barreira, como existe, por exemplo, na Alemanha, estipula que com 5% dos votos um partido tem direito a assento no parlamento, e se não obtiver 5% dos votos, não tem assento no parlamento. Não é assim no Brasil. Um partido pode obter menos do que a cláusula de desempenho exige e continuar existindo como partido político no parlamento. O Novo não superou a cláusula de barreira em 2022, ou de desempenho. Eu sou um deputado federal que poderia sair em qualquer momento do meu mandato, eu estou por fidelidade ao Novo. Eu, Adriano, Gilson, nós 3 fomos eleitos pelo Novo, e o Novo em 2022 não superou a cláusula de barreira, até em virtude de todos os problemas que o Novo enfrentou, que eu não preciso me estender aqui falando sobre eles, mas nós fomos sobreviventes, digamos assim. E neste ano nós temos uma possibilidade muito grande de superá-la, porque a cláusula de barreira ou de desempenho que precisamos superar neste ano em número de votos menor do que os votos que nós obtivemos em 2018. Em 2018, eu até puxei aqui para lembrar os percentuais, em 2018 era preciso no mínimo 1,5% dos votos em todo o Brasil, distribuídos com, se eu não me engano, 1% dos votos válidos em no mínimo 9 estados. E agora, nessa eleição, é 2,5% em todo o Brasil, distribuídos em no mínimo 9 estados, e nesses 9 estados, no mínimo 1,5%. Ou 13 deputados federais eleitos por no mínimo 9 estados. Então, são 2 critérios diferentes, é um ou outro. Nós estamos focando no percentual, 2,5% em no mínimo 9 estados, sendo no mínimo 2,5% em todo o Brasil, no mínimo 1,5% em 9 estados. E nós temos tranquilidade em dizer que o Novo está preparado para superar essa cláusula de barreira e vai precisar, por isso mesmo, da ajuda de todos os brasileiros
para fazer isso acontecer. Por quê? O Novo vai continuar existindo como partido político se não tiver superado a cláusula? Como eu disse, vai porque os deputados continuarão sendo deputados, não vai impedir o partido de ter deputados. Mas vai ter menos possibilidade de ação se não superar a cláusula, que é a questão que você disse, participação em programa de TV. Hoje nós não temos, porque não superamos a cláusula de barreira, só porque nós estamos numa aliança no Rio Grande do Sul, que eu vou ter tempo de TV no horário eleitoral. Se eu fosse sozinho pelo Novo, eu não apareceria no horário eleitoral na TV. Só para dar um exemplo, ou outras ações dentro da Câmara dos Deputados. Para ter liderança, hoje é preciso também ter superado a cláusula de desempenho. E uma liderança partidária significa tempo para falar na tribuna, significa assessoria técnica para poder nos auxiliar e assim por diante. Então, para nós é fundamental, porque tem certas brigas que só o Novo compra. Pode ver, nós somos 5 deputados federais e um senador. E volta e meia, até o Oeste dá, Novo faz isso no STF, Novo faz aquilo no TCU, de longe. Por quê? Porque os outros partidos muitas vezes têm um probleminha aqui, outro ali, tem o cara que tem rabo preso aqui, nós não temos rabo preso. Deputado, e o que falta para o Novo comunicar isso ao cidadão, a um grande número de cidadãos eleitores para ter, digamos, esse voto? É inegável o trabalho que o Novo faz. As pessoas podem gostar nesse ou daquele ponto, desse ou daquele candidato, sim, mas do ponto de vista de interesse público, esse interesse crescente da média brasileira, o Novo faz parte, como talvez um ou outro partido também faça também. Mas o Novo não conseguiu ainda transformar isso em votos. O que falta, Marcelo? Não, a gente está fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Primeiro era trazer bons candidatos para as nossas nominatas, porque sem bons nomes que tenham votos, você não consegue atingir a cláusula, porque ela depende do quê? De votos. Nós estamos com nominatas muito boas. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos ponteando a nossa nominata, o deputado estadual Felipe Camusato, que vai a deputado federal. Nós temos o Thiago Albrecht, que é vereador na cidade de Porto Alegre, né? Agora veio também do PL para o Novo o Iago Morandi, que é o vereador mais votado de Caxias do Sul. Nós temos uma mulher mais votada de Passo Fundo, também veio do PL para o Novo, Ada Munareto, vereadora lá. Nós temos nominato fantástica também em Santa Catarina, Gilson Marques indo à reeleição, uma nominata muito boa lá. Paraná, Jeffrey Chiquini, Guilherme Kilter e Paulo Martins. Então, quer dizer, nós temos puxadores de votos, só para citar os 3 estados, senão vou passar estado por estado e talvez deixar a conversa enfadonha. Mas no Nordeste também temos excelentes candidatos. Nós estamos lá com Eduardo Moura, por exemplo, em Pernambuco, que é um vereador que vai estourar de votos para deputado federal. Nós estamos com um trabalho muito bem feito de base para fazer as nominatas. Agora vem a segunda parte, que é a que você está perguntando, como fazer para o cidadão, sabe? Bom, aqui eu estou tendo uma oportunidade de conversar com quem está nos assistindo em casa. Se você estiver em dúvida lá na frente do partido que você vai apoiar, você não tem filiação ainda, procure apoiar o Novo. Por quê? Porque no frigir dos ovos, o Novo é o partido que está sendo o partido mais de oposição ao Lula, estatisticamente, mais de direita, e é o que mais precisa ser o apoio, porque é menor. Não estou dizendo que os outros partidos, principalmente o PL, que está na direita, com o qual a gente tem grande parceria, não são importantes. Não, são partidos grandes, são partidos que vão eleger muita gente. Agora, quem está mais precisando de apoio nesse momento para superar essa cláusula de barreira e chegar em 2027 como uma expectativa de mudança do Brasil que se realizou, é o Partido Novo. Deputado, pegando um comentário seu no bloco anterior, o senhor comentou que seria até interessante termos mais candidatos de direita a presidente, pensando eventualmente em debates eleitorais Sim. com o Lula. Isso não pode ser perigoso também, pegando até a sua análise como jornalista, como um profissional de comunicação? Porque se todo mundo em cima do Lula, ele vai fazer o papel que ele faz de melhor, que é o papel de vítima. Não tem esse risco? Como que os candidatos de direita podem tomar esse cuidado, sobretudo na época eleitoral, sobretudo nos debates? Excelente pergunta, mas eu entendo que o alinhamento entre as comunicações, entre os próprios candidatos, consegue evitar esse tipo de armadilha, né? E é aquilo que eu já vi na conversa que eu tive junto com o Zema e o Flávio, uma conversa super tranquila, amena, né? E em que nem precisa ser feito um compromisso de não agressão, na verdade já digamos assim, a parceria ali demonstrada entre os dois na informalidade já deixou muito claro. Depois no dia anterior, porque isso foi na sexta-feira passada, no dia anterior, na quinta-feira, teve um painel de presidenciáveis no Fórum da Liberdade em que participaram o Romeu Zema, o Caiado e o Aldo Rebelo. E olha que o Aldo Rebelo não é um cara de direita, não. Saiu lá do PCdoB, depois saiu o PSB, enfim. Mas os três, num bate-bola mesmo, muito amistoso. Então, eu vejo que o primeiro passo já foi dado, que esse de ter um inimigo em comum bem claro e um discurso complementar e não um discurso de conflito entre os pré-candidatos. E o segundo, depois, é alinhar isso bem direitinho na hora de fazer as críticas ao Lula. Agora, o que não dá é
com medo de o Lula se fazer de vítima, não falar para o povo brasileiro todas as barbaridades que o seu governo está fazendo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Ele vai tentar vestir essa fantasia de vítima que ele sempre utiliza, mas, sinceramente, eu acho que o povo já não acredita mais nisso. Deputado, vou sair um pouco desse cenário eleitoral, porque eu gostaria de saber se o senhor é a favor de classificar organizações criminosas aqui do Brasil como grupos terroristas. Sem dúvida, e é o que elas são. Na verdade, eu sou mais do que isso. Tem outras organizações que são tidas como movimentos sociais que também têm que ser classificados como terroristas. MTST, MST, são movimentos marginais, são movimentos que usam da violência para finalidades políticas. Não tem nada mais claro como definição de terrorismo do que esses grupos que se chamam movimentos sociais. Já as organizações criminosas que precisam ser classificadas como terroristas também, no fundo, também estão com tentáculos muito fortes na política, na sociedade civil organizada, estão destruindo o tecido social. Eu tenho uma conversa muito interessante para contar para vocês, que a gente teve lá no Departamento de Estado nos Estados Unidos, quando estivemos em missão no ano passado. A gente esteve lá com o responsável pelo hemisfério ocidental, o Ricardo Pita, e naquela oportunidade nós dissemos, a imprensa brasileira toda disse que vocês foram visitar. Lembra que teve uma visita do pessoal para Itamaraty, pessoal dos Estados Unidos? A imprensa brasileira está dando, não o Oeste, claro, mas a imprensa brasileira está dando que vocês foram para o Brasil e que o governo disse que não precisava classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, porque a legislação brasileira não define ele como tal, então está tudo certo. Aí eles disseram, então eles não entenderam o que a gente foi fazer no Brasil. Nós não fomos lá para consultar o governo brasileiro se eles vão ou não definir essas organizações como terroristas. Nós fomos lá para informar que, de acordo com a lei americana, esses grupos são organizações terroristas, e o PCC, só o PCC aqui nos Estados Unidos já está em 13 estados diferentes dos Estados Unidos, de uma forma organizada. Então, quer dizer, essa definição que o governo da Argentina já deu, que o governo do Paraguai já deu, de organização terrorista para o PCC, para o Comando Vermelho e para outras organizações criminosas, ela precisa ser dada pelo governo brasileiro. É obrigatório, porque senão nós vamos ter problema com outros países, com a legislação internacional e, obviamente, consequentemente, nós vamos ter problema também no nosso relacionamento diplomático com os Estados Unidos. Deputado, é inegável que o nosso país precisa de uma série de reformas para destravar, entre elas política, administrativa, mas queria saber se o senhor considera a principal reforma do Poder Judiciário. Se o senhor fosse eleito, por exemplo, presidente da Câmara, seria a sua principal reforma, o que teria dentro dela e o que falta para grandes instituições aqui no Brasil, instituições centenárias como a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União, embarcarem nessa reforma? Eu acho que aconteceu, nesses últimos anos, uma grande cumplicidade entre esses órgãos todos. OAB, principalmente, a gente vê que, assim, uma cumplicidade e uma desconexão com a vida real. A própria forma como o presidente da OAB é eleito é completamente desconectado com o advogado que paga o boleto todo mês. Ele não tem poder de decidir quem é o futuro presidente da OAB, não existe eleição direta. Para o presidente da OAB ser eleito, ele precisa ter apoio de, no mínimo, 6 estados onde a OAB está representada no país. Pouca gente sabe disso, mas é uma eleição indireta e Sim. já viciada de saída. Desconectada da vida real. Então nós precisamos de políticos, de pessoas que sejam conectados às dores das pessoas. E por isso que a gente foca tanto, por exemplo, no Partido Novo e no fato de que nós somos um partido de cidadãos comuns que decidem se indignar e participar da política, porque nós temos condição de ver isso melhor estando lá na Câmara ou no Senado para propor as reformas que são necessárias. E a do Poder Judiciário é uma reforma que começa por uma moralização absoluta. Absoluta. É um absurdo o que nós estamos vendo. A legislação que foi aprovada, que foi tornada inconstitucional pelo próprio Supremo, vai precisar então ser reconstitucionalizada ou transformada em Constituição. A saber qual? A de que parente de ministro do Supremo Tribunal Federal ou de membro do Poder Judiciário não pode advogar em causas onde o seu familiar esteja julgando. Isso é um absurdo, isso é um conflito de interesse completamente claro e que no Brasil foi tido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal como normal. Lá em 2023. Deixa eu pegar esse ponto que o Lucas mencionou. Do Lula. Marcel, você é jornalista de formação também, atuou na área. Nós tivemos uma mudança em boa parte da imprensa brasileira que apoiou o Supremo Tribunal Federal. Sim.
não foi o escândalo do INSS, não foi, por exemplo, lá em 2023, os ministros supremos considerarem por maioria a possibilidade de parentes de julgarem casos em que parentes sejam sócios de escritórios, foi agora só no Banco Master. Aí nós tivemos, digamos, uma parte de reconversão, não só da imprensa, como da sociedade, essa que estava apoiando o STF. Você acha que isso é para valer ou eles vão ceder em algum momento ao Supremo Tribunal Federal? Há um desconforto muito grande, não tem dúvida disso. Coletivo. E ele acho que já existia antes, mas ele não era externado porque o Bolsonaro ainda não estava preso. A gente percebe uma mudança depois que o assunto Bolsonaro foi resolvido. Ou seja, valia tudo. Valia tudo enquanto o Bolsonaro... Assim, a gente via uma certa esquizofrenia, principalmente no Estadão, às vezes na Folha. Sim. Havia um editorial aqui, outro ali. Não, agora o Alexandre foi longe demais. Mas ele foi importante lá atrás. Sim. Mas agora foi longe demais. Até que o Bolsonaro foi preso, estourou o escândalo Master. Aí parece que a coisa precisa... Tanto é que pode perceber, o Alexandre de Moraes continua tentando gerar notícia em cima de casos do 8 de janeiro para desviar do assunto dele. Mas não está mais sendo tão efetivo. Por que agora foram sair essas condenações de multas astronômicas para pessoas, para os caminhoneiros, né, por exemplo? Essas perseguições a parlamentares também. Tudo que a gente está vendo aqui mais recente, que o Felipe Martins, né, que está sofrendo também uma perseguição absurda, e volta e meia aparece alguma coisa de novo na imprensa só para demonstrar que não, o Alexandre de Moraes está ainda nessa cruzada abusiva, né, a favor da, entre aspas, democracia. Então, me parece que a solução Bolsonaro, quando foi dada essa ida para a cadeia, acabou fazendo mais Banco Master, essas duas coisas juntas, que ainda pegou o interesse financeiro de muita gente. Esse Daniel Forcari é um trombadinha, que é inacreditável. Quando você vai ver o currículo dele, como ele chegou onde chegou, um trombadinha, mas que gerou um prejuízo bilionário. Ele simplesmente pegou o dinheiro das pessoas, das empresas, dos governos que botaram lá e usou para festa, para pagar prostituta de luxo, para influenciar político, juiz, para vender e comprar proteção. Ou seja, é uma história surreal, sinceramente. Pode, tá rapidinho que eu tenho que ir para o intervalo da pergunta dos nossos espectadores, mas vai lá. Pegando carona rapidamente no Felipe Martins. O senhor não foi autorizado a visitá-lo? Então, o senhor quer comentar algum absurdo nesse sentido? O que o senhor pensa no caso do Felipe? Eu estou tentando entender o motivo, pedi para o meu advogado, que sempre tem muita dificuldade, porque os processos do Supremo Tribunal Federal não estão digitalizados, são secretos, assim por diante, para entender o motivo porque o Alexandre de Moraes disse que eu estaria num caso conexo ao do Felipe Martins e, portanto, na condição de investigado, não poderia visitá-lo. Eu e mais 2 parlamentares, se não me engano, fomos Gustavo Gayer, eu e mais uma pessoa, ou nós dois, agora não tenho certeza, que fomos impedidos. E estou aguardando para entender se é o caso, por exemplo, porque é o que eu tenho 2 casos que são os mais famosos, né, lá no Supremo Tribunal Federal. O primeiro, a questão do Twitter Files, né, da época da eleição, que não teria motivo nenhum para ser conexo ao do Felipe Martins. E o segundo, talvez, que é o do Fábio Schor, que foi quando eu fui à tribuna, né, denunciar o policial federal que utilizou as informações do processo migratório americano, que eram falsas, comprovadamente falsas, para colocá-lo na cadeia. Talvez tenha conexão aí, mas é uma interpretação muito forçada e eu acho lamentável, porque eu sou deputado federal, eu tenho o direito de visitar uma pessoa que está presa, ainda mais nas condições de Felipe Martins. Se o senhor acredita que essas eleições podem ser limpas, tendo em vista que Moraes já está tentando intimidar o Flávio Bolsonaro com uma mensagem no X sobre Lula e Maduro, ele está falando justamente do assunto que tocamos há pouco, mas ela está perguntando se dá para acreditar que vai ser limpa a eleição. Acho que eu já respondi, inclusive, que elas vão ser muito sujas mesmo, em vários sentidos, e nós já temos que estar preparados para uma eleição desequilibrada. Já está sendo. Eu disse na entrevista coletiva ontem da oposição, na Câmara dos Deputados, anteontem, que nós estamos todos em pré-campanha, né, que é uma obrigação, inclusive, legal. Não podemos dizer que estamos em campanha, não podemos dizer que somos candidatos, não se pode pedir voto, está tudo vedado pela legislação eleitoral. Agora, os ministros do STF já estão em campanha plena, contra quem eles entendem serem seus adversários. Temos a pergunta da Cláudia, é isso, Vivian? Cláudia pergunta ao Marcel o que ele acha da composição do Tribunal Superior Eleitoral, se teríamos as mesmas censuras ao Flávio como teve ao seu pai, já que Cássio Nunes tem seu filho no meio dessa encrenca toda. Ela está se referindo ao Master.
eu espero manter o otimismo e que a gente tenha uma condição de... Com certeza vai ser diferente da condição do Alexandre de Moraes. Pior do que aquela, eu não consigo imaginar que exista, sinceramente. Mas é preciso também a gente estar bastante atento e principalmente não desistir do processo eleitoral por causa dos instrumentos que são utilizados eventualmente contra os candidatos ou contra aqueles que participam do pleito. Então, eu tenho muito receio, muitas vezes, em abordar esses assuntos, porque o que aconteceu na Venezuela e que fez o Maduro consolidar o poder foi um boicote em determinado momento de toda a oposição, porque diziam, esse processo eleitoral é fraudulento, não vamos participar dessa farsa, estamos fora. Ainda com Chávez, não foi? Ainda com Chávez, exatamente, ainda com Chávez, bem lembrado, não era nem o Maduro, que depois foi sucessor do Chávez. E foi aí que a Venezuela acabou ficando nas mãos da ditadura que nós conhecemos até hoje, ainda que o Maduro não esteja lá, continua sendo uma ditadura. Foi quando a oposição desistiu, quando a oposição boicotou, quando o cidadão que não concordava com o que estava acontecendo disse assim, isso aqui é uma fraude só, é uma farsa, não vou mais participar. Então nós não podemos deixar esse tipo de desânimo e de descrédito institucional nos afetar a ponto de nos fazer desistir. Pelo contrário, é aí que nós temos que lutar mais e ainda mais motivado para vencer esse grande inimigo que nós temos. Marcel, 1 minuto para suas considerações finais. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, que eu me sinto um privilegiado estar com vocês todos. Piotr, você é um lutador também por essa causa que é do bom jornalismo, que é da transparência, da defesa verdadeira da democracia. E nesse momento de tanto descrédito no nosso país, nós vemos um meio como a Oeste, todos os dias enfrentando desafios aqui, enfrentando de pé e fazendo esse trabalho sério, nos deixa com muito orgulho. Então eu acredito no país porque eu acredito nesse trabalho que vocês fazem. E eu quero pedir a todos que me acompanhem, em especial os gaúchos, que estão acompanhando lá do meu Rio Grande, que não desistam da política, continuem acreditando naquilo que nós acreditamos em conjunto, que é um país e um estado melhores, e contem comigo para isso. Estou sempre à disposição para fazer o bom combate. Deputado, antes de eu lhe agradecer, finalmente, acabei de receber a informação que a audiência gaúcha estava em peso, no chat, inclusive, comentando sua entrevista. Boa, gauchada aí. Valeu. E o senhor é candidato ao Senado, já? Pré-candidato. Pré-candidato ao Senado. Como determina a legislação. Exatamente. Censurado. Deputado Marcel Norato, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez. Eu agradeço. Deixa eu agradecer também. Boa noite. Anderson, obrigado, Dani. Edilson, obrigado. Lucas, obrigado mais uma vez. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia, pela audiência nesse Arena Oeste. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Bom final de semana e até lá.